Boa noite, que a paz e o amor de Jesus nos envolva agora e sempre. E nós queremos dizer também que na última reunião da ULA, nós estamos decidindo criar uma nova atividade no Movimento Espírita em Barretos. Nós queremos, a partir de janeiro, todos os domingos, aqui no Lar da Criança, uma palestra. Todos os domingos vai ser a nossa missa. Barretos, verdade. Nós vamos fazer, lá em Matão, no Allan Kardec, vai muita gente que, em vez de ir na missa, vai no centro, que é católico. Que é Barretos, infelizmente, parece que tem uma concorrência entre as casas espíritas. Aqui tem atividade às segundas e às quartas. Se você procura uma atividade às terças, é complicado. Uma casa que tem atividade na quinta, é complicado. Geralmente são grupos de estudos pequenos. Domingo de manhã, só o 25 de dezembro. Sábado à noite, nenhuma casa. Nosso lar de manhã começou? Tá. O Chico tem sábado à tarde, mas sábado à noite não tem. Tá? E domingo de manhã, domingo à noite não tem nada. Então, nós vamos fazer aqui e vamos já antecipando para vocês se prepararem. E queremos a participação de todas as casas e cada casa vai ficar. Tem o Bezerra com 4 pessoas. Tem, tá? Então, sim, é um estudo do Evangelho. Nós queremos uma coisa que atinja aos espíritas e não espíritas, tá? Então, há muito tempo que tem e não tem não alavancou. Não alavancou. Então, alguma coisa nós temos que fazer para congregar mais pessoas. Eu, por exemplo, não vou trazer um orador para falar para o público do Bezerra domingo à noite, mas se a gente tiver uma frequência aqui, nós podemos começar a convidar outras pessoas, como fazem fora daqui também, tá? Não desprezando, também é igual sexta-feira. Eu não desprezo o trabalho do Missionários da Luz, só que é um público restrito. Eu não posso falar que aquilo é um trabalho público que você possa chamar um orador externo. Então, quanto mais atividades, melhor. Tá? Então, a Sandra nos convidou para falarmos sobre a estrutura didática de O Livro dos Espíritos. E existe um trabalho fantástico, maravilhoso, do Cosme Massi, que ele destrinchou O Livro dos Espíritos, colocando toda a ciência, toda a metodologia científica que Kardec usou para a sua codificação. Mas, como a doutrina espírita é a doutrina da lógica, é a doutrina da razão, é a doutrina de nós usarmos as nossas faculdades mentais, porque o homem é o único ser na Terra dotado de um diferencial que é a inteligência, e que poucos de nós ainda fazemos uso. Nós trouxemos alguma coisa a respeito do pensamento lógico, antes de nós entrarmos na estrutura didática de O Livro dos Espíritos, porque nós ainda, a maioria dos seres humanos encarnados, ainda tem um pensamento mágico, ainda tem um quê de que as coisas vão se resolver sem nenhum trabalho, vai acontecer um milagre, eu não preciso fazer nada, Deus vai prover. Eu quero ser paciente sem exercer a minha tolerância. Eu quero ter dinheiro sem trabalhar. Eu quero emagrecer comendo tudo que eu possa comer. Geralmente nós temos. Então, nós ainda não compreendemos bem a lei de Deus. Domingo passado, aqui no Lar da Criança, teve a eleição do Conselho Tutelar. Algumas pessoas devem ter vindo votar aqui. Passaram por aqui praticamente 6.000 pessoas. E nós precisávamos, para o nosso trabalho, de 12 computadores. E a prefeitura falou, se vira e arruma. Consegui 5 lá no Rosentino Bispo, e eles iam pegar uns catados para trazerem. Quando eles vieram montar, eu percebi que eram 12 computadores novos, sem uso, primeira utilização. E um dos
rapazes lá da prefeitura falaram: Eduardo, você tem sorte. Chegou uma remessa essa semana de uma licitação. Eu falei: sorte não. Trabalho. Nós nos dedicamos desde abril para essa eleição. Fizemos tudo o que tinha que ser feito. E quando você faz aquilo que te compete, a providência divina cuida do resto. Nós temos que entender que dentro da doutrina espírita, nós temos que riscar algumas palavras do nosso dicionário. Sorte não existe. Azar não existe. O que existe são as nossas necessidades e a consequência dos nossos atos. Quando eu fui na formatura do Roberto, lá em Campinas, na Unicamp, ele estava formando em medicina, eu nunca me esqueci de uma frase de um dos palestrantes que fez o discurso da formatura. Ele disse: os bons não dependem da sorte, porque os bons fazem sabendo, com conhecimento, com preparo, com estudo, não arriscam. E muitos de nós ainda estamos na idade da caverna. Olha lá, como é que o ser humano começou a admirar, a crer num ser superior? Logo nos seres primitivos, quando você não tinha nenhuma proteção física, não tinha casa, não tinha um teto, não tinha um lugar para se abrigar, você estava sujeito às intempéries, à chuva, aos raios, aos trovões, aos vulcões, às feras. Você vivia em extremo perigo e extremo medo. E isso fez com que nós começássemos a acreditar que estes fenômenos eram originários de forças da natureza. Forças do bem, forças do mal. E a partir daí, nós começamos uma barganha com o plano, com estes seres. Nós começamos a oferecer sacrifícios para acalmar a fúria dos deuses, para nos proteger. E não nós imolávamos animais. Depois começou a se sacrificar seres humanos. Depois voltaram aos animais, às frutas, e como nós vamos ver, espera aí que aqui deu zica, aqui vamos lá. Aqui nós temos alguns dos sacrifícios de seres humanos, aqui o próprio Deus pedindo para imolar uma criança, né? O filho de Abraão, o Isaac, que ele imolasse o Isaac, e ele aceitou com medo de Deus, e na hora Deus não quis mais. Aqui algumas oferendas, não é? Aí nós temos também aqui o oráculo de Delfos, a recorrência a forças superiores para resolver os nossos problemas. Se eu fizesse um sacrifício, eu teria aliviado a minha dor. Aqui nós temos o oráculo de Delfos, aqui nós temos as pitonisas, os médiuns, a Madame Mim com a maga patológica, os índios com os seus rituais. Todas estas figuras passaram pela história para atender as necessidades nossas, para que nós resolvêssemos o problema que nos competiria. Mas hoje você não precisa mais sair de casa. Você tem um site chamado Macumba Online, onde você pode fazer tudo aquilo que você quer, tá? E me desculpem se tem uns palavrões, mas eu trouxe o conteúdo do site, e aqui alguns dos feitiços. Ele teve, até janeiro de 2008, 19 milhões de visitas. Pessoas que leram o e-mail da Macumba, 27 mil. Macumbas malignas, 509 mil. Usuários amaldiçoados por ter chutado a Macumba, 89. Então nós temos aqui alguns tipos de Macumba: trazer a pessoa amada, emagrecer, trazer dinheiro, fazer ficar gostosa, amaldiçoar, separar, dar caganeira,
Fazer engordar 100 quilos ou mais. Adquirir fedor permanente. Ganhar um iPhone. Fazer crescer pelos na bunda. Então aqui nós vemos, tá? Hoje eu peguei um mais atualizado, algumas coisas aqui, ó. Num outro site de macumba online, já tem vários, né? Lá tem o preço, tem uma tabela de preço. Ó, tem uma aqui legal. Quero que meu pai morra em um acidente de moto. Ele bebeu e vai ultrapassar um carro. Quando ele ver, vai ter um caminhão bem na frente, não vai ter como desviar. Quero uma macumba para que a mulher que eu gosto me dê uma chance ao seu lado e que as pessoas que sejam contra recebam em dobro tal raiva de difamação. Eu quero que faça uma macumba para não aprovar a reforma da Previdência e que os deputados de Brasília percam a memória. Então, aqui, essa daqui é boa. Eu quero fazer uma macumba super ferrada com a força da gravidade de Júpiter para afastar o Luciano Hang, que é o dono da Havan, né, do terreno perto do meu apartamento e amaldiçoar a obra dele se chegar perto. Então, nós acreditamos nisso. Nós vamos em curandeiros. Aliás, se vocês pegarem o jornal, quase todos os dias tem um golpe. Caiu no golpe do bilhete, caiu no conto disso, caiu no conto daquilo. Tudo isso em virtude da nossa ganância. E aqui nós já temos algumas coisas mais novas. O bezerro de ouro, lá da época de Moisés, a figa, a fitinha do Senhor do Bonfim, a ferradura, a arruda, comigo ninguém pode, o trevo de 4 folhas, as pedras, o alho. Aqui alguns implantados no cristianismo são aquelas aguinhas bentas, os olhos, as medalhinhas, as mensagens. E aqui nós temos alguns casos, né, de pensamento mágico. Vamos lá. O profeta, ex-travesti, ex-presidiário, ex-bruxo, portador do vírus da AIDS, casado com mulher que não tinha útero e com 2 filhos. Dia 29 de julho, o pastor tal, que morreu após uma facada no coração, estará contando o seu testemunho e agradecendo a Deus pelo milagre. Isso aqui é uma igreja muito conhecida. Desencapetamento total. Orações fortes contra macumba, bruxaria, feitiçaria, saravá, reza de São Cipriano. Venha receber o banho de alívio com arruda e alecrim. Pode até não sair, mas você vai ficar fedido, vai. E seja liberto de todo o mal. Então isso aqui nós vemos, é uma igreja tradicional aqui, muito forte, né? E as pessoas acreditam, as pessoas atribuem que aquele mal está no outro. Alguém te fazendo, e nós sabemos que o mal somente é nosso. Outros pensamentos mágicos, que eu vou ganhar na loteria, na Mega Sena, de muito dinheiro, trinca de ases, quina de ases, né? E aqui no fim do ano tem as cores, né? Branco, não vai mudar nada, mas você vai estar combinando com a maioria. Amarelo, vão saber que você está precisando de grana. Não muda nada se você usar calcinha azul, amarela, vermelha, cor-de-rosa, ou cueca, não sei, comer lentilha. Nada disso resolve a sua vida, somente o trabalho. E agora, a moda agora é você ter animais na sua casa. Inclusive recebi um vídeo hoje. Eles dizem que se você tem cachorro, o cachorro, se você tem que ficar doente, o cachorro pega a sua doença e você não fica doente. Então o cachorro resolve os seus males físicos e o gato os seus males espirituais. É verdade. Acabou. Se você tiver cachorro e gato em casa, amanhã eu tenho certeza que a aba vai fazer um monte de adoção. Não vai ter mais cachorro. Já pensou, gente, que o gato vai assumir? Eu assisti uma palestra de uma pessoa dizendo que os animais têm uma função na vida do ser humano. Claro que tem. Tem uma missão, não vamos chamar de missão, uma tarefa, porque tudo na obra de Deus é útil. A minhoca que escava a terra está fazendo um trabalho para a obra de Deus. Todos os animais, os seres humanos, nada que tem é inútil, tá?
E aí, então, nós deixamos esse pensamento lógico de lado e vamos agora, esse pensamento mágico de lado, e vamos para um pensamento lógico, que é o de Kardec. Que ela é uma doutrina diferenciada. Primeiro que ela não é uma doutrina criada por um ser humano, mas uma doutrina ditada e orientada pelo Espírito da Verdade. Uma doutrina que não veio colocada pronta. Uma doutrina que não tem dogmas, no sentido religioso que nós damos à palavra. Então, a maioria das religiões, elas têm alguns dogmas, por exemplo, você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório. Todas as religiões acreditam na sobrevivência do espírito, mas a única que explica o que vai acontecer com você é a doutrina espírita. Por quê? Porque Kardec partiu lá do começo, das testemunhas, ouvindo, compilando, tirando as deduções, como nós vamos ver. O método dedutivo é esse que você traz. O método dedutivo nós fazemos todos os dias aqui. Sabe quando você vê uma cena e você já fala o que é? Você está deduzindo alguma coisa, sem ter conhecimento. Né? A gente esquece aquele ditado assim, não julgueis para não ser julgados, né? Aliás, eu queria até parabenizar nós espíritas, porque os espíritas não julgam, já condena direto. Não precisa nem julgar, a gente já condena, tá? E o método indutivo é o método científico, é o método que parte da base, é o método que parte dos efeitos, vai pesquisando, vai juntando, vai assimilando os que são semelhantes, até chegar na causa, na origem. Tá? Então Kardec, ele nos fala, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam. Quais eram os fatos novos que estavam se apresentando no século XIX? As mesas girantes, as mesas falantes, os copos que andavam, as comunicações de metodologia ainda bem rústica, eram fatos novos, que para muitos era uma brincadeira. Para Kardec, ele viu que aquilo tinha algo por trás, não poderia, mesa não fala, mesa não tem cérebro. Né? E aí, que não podem ser explicados pelas ciências conhecidas. Isso era explicado? Não. Ele observa, compara e analisa. E, remontando dos efeitos às causas, chega a lei que os rege. Então você estuda, chega às leis e deduz as consequências e as aplicações. E nós vamos ver que o Livro dos Espíritos, ele segue toda essa sequência científica, metodológica. Esse estudo é de Cosme Massi, que fez um trabalho fantástico, não é criação nossa, nós estamos copiando e colando, trazendo para vocês, porque ele é um grande estudioso, ele é filósofo e ele consegue tirar muitas coisas que nós, como seres humanos comuns, não conseguimos, tá? Então, nós vamos entrar agora no nosso assunto, que seria a estrutura geral de O Livro dos Espíritos. Tá aqui. Todo mundo tem? Alguém não tem? Não tem? Então vai ganhar um aqui, ó. Alguém tem dificuldade para ler? Hã? Não tem? Então depois eu te dou uma aqui, ó. Tá? E tem o Evangelho também, tá? Então nós vamos ver, o Livro dos Espíritos, na realidade, são 4 livros, a segunda edição, são 4 livros ou 4 partes num livro só. A primeira parte é, cientificamente, escolha do objeto de estudo. Se você vai fazer uma pesquisa, vai fazer um estudo, vai definir alguma coisa, você tem que primeiro escolher o que você quer estudar. Depois você, definindo esse estudo, você vai fazer análise desse objeto. Depois, você formula as leis e deduz as consequências.
São as 4 partes do Livro dos Espíritos, que depois deu origem aos 4 livros sequenciais de Kardec. A primeira parte, ele fala das causas primárias. Se eu quero entender e saber o que eu vou estudar, eu tenho que ir lá na base, lá nas causas. Deus, Espírito, matéria. É uma parte que tem 4 capítulos com 75 perguntas. Depois, a análise, eu definido aqui, a segunda parte vai falar do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Tem a parte mais longa, 11 capítulos e 538 perguntas. Depois nós temos da formulação das leis, a terceira parte, 12 capítulos, 360 perguntas. E das esperanças e consolações, que vai nos falar o que nos acontece se seguirmos a lei, se não seguirmos a lei. Esta primeira parte aqui deu origem ao livro A Gênese. Muito mais completo. A segunda parte deu origem ao livro dos Médiuns. A terceira parte deu origem ao livro O Evangelho. E a quarta parte, o livro O Céu e o Inferno. Então, se você quiser ter a base de todas as obras que Kardec lançou, as 5, o Pentateuco Espírita, sem contar as outras obras, você estude com profundidade o livro dos Espíritos. Se você quer mais detalhes, você estude as outras obras. Infelizmente, no movimento espírita, o que menos se estuda é Espiritismo. Eu faço palestra em todos os lugares, e todo lugar que eu vou é a mesma coisa. Quantas pessoas aqui já estudaram o livro Céu e Inferno? Cinco pessoas. 6 formativos. Acanhada, né? Tem uns acanhados aí, mas mesmo assim a estatística é baixa ali, tá? Quem já estudou a Gênese nem se fala, não vou nem perguntar, né? Pouquíssimas, tá? E a doutrina espírita era tão rica, eu já devo estar dando aula do Livro dos Espíritos pela 12ª vez. E cada vez que nós estudamos, nós descobrimos coisas novas, novos sentidos para as palavras, novos significados das perguntas, porque à medida que o nosso horizonte, nosso conhecimento se aclara, você vai enxergando coisas que você não enxergava antes. Então, no primeiro capítulo, tá vendo? Aí. A primeira parte do Livro dos Espíritos vai falar das causas primárias. Ele vai nos falar de Deus, do Espírito e da matéria. Tá? Quando Kardec vai definir o objeto de estudo, ele primeiro vê Deus. Deus é objeto do nosso estudo? A doutrina espírita estuda Deus? Sim ou não? Não. Não tem como uma criatura estudar o Criador. Nós mal conseguimos entender os atributos de Deus. Que referência nós temos para fazer um estudo sobre Deus? Nós podemos saber alguns dos seus atributos, que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, imaterial, todas aquelas coisas que nós já sabemos, é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Então, Deus não é que não é objeto da doutrina, é que nós não temos como estudar. A matéria é objeto de estudo da doutrina? Não. Não, a matéria é da ciência. A ciência vai ver as propriedades químicas, as ligações, as condições todas as condições físicas pertencem à ciência física. Do corpo físico, ciência biológica, a química, a astronomia, isso é estudo. Objeto de estudo da doutrina é o espírito. É claro que quando você estuda o espírito, você vai ter as suas consequências da sua atuação na matéria. Mas não que você vai estudar, a doutrina espírita não vai estudar o átomo, a composição do átomo, se ele é divisível, se ele não é, que partículas que ele tem internamente. Então,
Primeira coisa, foi definido qual objeto de estudo? Foi o Espírito. Então, primeira parte, já definimos. Aí, a união do Espírito com a matéria tem a criação e tem todos os seres vivos. Neste capítulo nós temos, o primeiro capítulo, Deus, o segundo capítulo, dos elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital. Definido o objeto de estudo, que é o Espírito. Vamos estudar o Espírito. Aí Kardec já falou, bom, é o Espírito? É. Ele é o responsável pelas manifestações? É. Pelas comunicações? É. Então nós vamos para a segunda parte. Do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E Kardec cercou de todas as formas. Para todas as possibilidades existentes do espírito, ele estudou. Ele estudou o espírito lá, no plano espiritual. Ele estudou o espírito aqui, encarnado. Ele estudou o espírito lá, vindo para cá. Ele estudou o espírito aqui, indo para lá. Ele estudou o espírito aqui, interferindo lá. E lá, interferindo aqui. Imaginem que, à tarde, vocês estavam na residência de vocês. Lá. Aí vocês saíram, agora estão aqui. Só que vocês fizeram um trajeto, de lá para cá. Vão fazer outro para voltar. Quando vocês estavam lá, vocês estavam pensando, hoje eu vou na palestra, vocês estavam lá pensando aqui. E aqui, nós estamos pensando muita coisa, é mais ou menos o que o espírito faz. Ó. O espírito tem o mundo corporal e o mundo espiritual. Então vamos lá. Primeiro, passagem do mundo espiritual para o espírito corporal. O que é isso? É a encarnação. Segundo, o retorno do espírito, desencarnação. Terceiro, a vida no mundo espiritual. Quarto, a vida no mundo corporal. Quinto, aqui influenciando lá e lá influenciando aqui. Tudo isso está organizado sequencialmente no livro dos Espíritos. Interessante para você ver a inteligência do Kardec. Então, qual que é o primeiro capítulo do livro dos Espíritos? Dos Espíritos. Se o Espírito é o objeto de estudo, eu vou começar falando dos Espíritos. Eu vou estudar todas as situações do Espírito, enquanto Espírito. Ele, as propriedades, tudo aquilo que envolve o Espírito. Tá? Aí, o segundo capítulo é da encarnação. Eu estou com o Espírito está lá, não é? Lá no mundo dele. Primeiro que nós vamos estudar, ele encarnando. Como é que é o processo de encarnação do Espírito? Nós estamos falando de encarnação. Depois nós vamos falar sobre reencarnação. Ele vai deixar o seu mundo, vai vestir um corpo aqui, vai passar por um processo e chega aqui. Depois o segundo capítulo vai falar da volta do Espírito. Ora, se eu encarnei, eu vou chegar um momento e vou desencarnar. Como é que é esse processo? Como é que é a transição? Como é que é a passagem? Será que vai ter um parto do lado de lá? Será que eu vou ter perturbação? Então o livro dos Espíritos vai estudar, primeiro, a encarnação. Segundo, a desencarnação. Mas depois ele vai falar da pluralidade das existências e das considerações sobre as pluralidades, mostrando que esse processo de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, ele é feito inúmeras vezes. Não vamos falar infinito, porque tem um momento que chega ao fim. Mas enquanto nós não tivermos depurado, nós estamos passando pelo processo de depuração. Encarna, desencarna, desencarna. Depois, na sequência, ele vem nos falar da vida espírita. Tá? Ora, se eu encarnei, se eu desencarnei, estou lá, como é que é a minha vida lá? Como é que o espírito vive lá no plano espiritual? Nós sabemos que a Terra aqui, ele é um local transitório. O nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira pátria é lá no plano espiritual. Muitos de nós não queremos vir. Quando estamos aqui, não queremos voltar. Isso é igual casamento.
Diz que casamento é igual uma piscina gelada. Quem está lá dentro fala, vem que é gostoso. Tá? Aí você vai, você casa, quem casa quer separar, quem separa quer casar. É sempre assim. Nós somos insatisfeitos, nós somos ansiosos, nós sempre queremos estar onde nós não estamos. Faz parte da natureza do ser humano. Se ele está aqui, eu podia ter ficado em casa, assistindo o Silvio Santos. Se está lá, eu podia ter ido na palestra. É assim que nós fazemos. Então, ele vai falar de toda a vida espírita. Depois, da volta do espírito à vida corporal. É o retorno, a reencarnação. Então você, como é que dá o processo do nascimento? E as obras básicas complementam. Você tem um parto aqui e você tem um parto no plano espiritual. Existe toda uma preparação, existe toda uma programação. A nossa existência aqui, ela é sequencial às nossas existências anteriores. Aquilo que nós trazemos não é coisa nova, é uma consequência dos nossos atos praticados. Segundo o livro Céu e Inferno, tudo que nos acontece, tudo de bom ou de ruim, é consequência das nossas ações. Para cada imperfeição nossa, um sofrimento a mais que nós temos. Então nós voltamos para o plano espiritual, para o plano material. Então já falamos dele lá e aqui. E depois, da emancipação da alma. Somos nós aqui interferindo lá no plano espiritual. Como é que nós fazemos isso? Quando nós dormimos, nós vamos ter um desligamento, uma morte parcial, um desligamento, e vamos estar lá no plano espiritual. Podemos estar aqui em prece, em contato com o plano espiritual. Nos momentos de emancipação da alma, podemos estar aqui obsediando espíritos lá. Sabiam disso? O Dr. Alberto conta um caso interessante de uma paciente dele, de uma companheira lá da casa, que ela não conseguia dormir de forma alguma, ela tinha uma insônia violenta. E eles estavam atribuindo isso a um processo obsessivo. E até que eles conseguiram localizar os espíritos que não estavam interferindo para que ela não dormisse. E foram conversar com os espíritos. O que está acontecendo? Por que vocês não deixam essa moça dormir? Porque ela é muito impertinente. Ela perturba todo mundo aqui. Ninguém aguenta ela. A gente não quer que ela venha para cá, porque ela vem só vai nos atrapalhar aqui. Então a gente deixa ela acordada para não ter o desprazer de ter ela aqui conosco. Às vezes nós pensamos que algumas coisas que nos acontecem são espíritos obsessores, são espíritos amigos. Ele conta outro caso de um senhor, trabalhador da casa, senhor de idade já, que foi renovar a carteira de habilitação. Foi lá fazer o exame médico, reprovado. Foi no médico, consultou, voltou, reprovado. Aí o que ele fez? Ele foi no médico que era o examinador do Detran da habilitação. E ele vai tirar de novo, reprovado. Doutor, mas eu tive consulta com o senhor. E ele atribuía isso aos amigos espirituais inferiores, aos obsessores dele que não deixavam. E numa comunicação mediúnica ele recebeu a informação de que os amigos espirituais do bem é que estavam fazendo, que ele já não estava com a lucidez perfeita, que era muito perigoso ele ter um veículo na mão dele. Então aquilo era proposital para que ele não dirigisse, porque ele não estava em condições. Então, nós temos a emancipação da alma aqui e nós temos a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Se nós interferimos lá, eles interferem aqui. Influenciam os espíritos em nossa vida? Muito mais do que imaginais. Chegam ao ponto de vos conduzir.
Paulo nos fala que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Porque quando a gente quer fazer uma coisa errada, geralmente a gente olha para um lado, olha para frente, olha para trás, e a gente esquece de olhar para cima. Porque se a gente soubesse quantos espíritos tem, para cada um encarnado, tem mais uns 3, 4, 5 aí desencarnado. E não vão ficar nos vigiando, mas tem aqueles que são os nossos amigos. E também são aqueles que são os nossos desafetos. Então eles influenciam e muito. Uma das perguntas ótimas que eu acho do Livro dos Espíritos é a pergunta 551. Poderia um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, fazer o mal a uma pessoa? Ou seja, eu me valer de um trabalho espiritual para prejudicar alguém? Isso é possível de prejudicar alguém? A resposta é muito simples: não. Deus não o permitiria. Mas e por que acontece? Por que nós somos afetados quando alguém encomenda alguma coisa? Tem muito que falar assim, porque você tem afinidade. Não, não é por isso. É porque você está com a porta aberta. Também é por isso. Mas espírito nenhum tem o poder de te fazer aquilo que você não quer, aquilo que você não tem ainda como inferioridade. Se você pegar uma pessoa paciente, calma, tranquila, nenhum espírito tem o poder de tirá-la do sério. Os espíritos trabalham em nossas imperfeições e atiçam, cutucam aquilo que nós ainda temos de negativo em nós. Como é que nós vamos pegar o fulano? Vamos ver. Na irritação, não, ele já passou disso. Na comida, não, ele faz regime, é controlado. No sexo, aí nós vamos. Aí você trabalha. Nós vemos aí, o sexo é uma das portas mais fáceis de acesso dos espíritos para nos perturbar. Então, os espíritos estão constantemente nos intuindo para o bem e para o mal. Se não nos acontecem muitas coisas, é porque nós temos a proteção espiritual. Se nos acontecem coisas negativas, é porque nós ainda não ouvimos a palavra, a voz dos amigos espirituais, e aí eles se afastam. Aí ele vai falar das ocupações e missões dos espíritos, e dos 3 reinos ele finaliza esse capítulo. Perceberam a sequência lógica? Lá do espírito, ele vindo para cá, a encarnação, ele voltando, como ele é lá, como ele volta, como aqui atua lá e como lá atua aqui. É toda uma sequência lógica fantástica. O doutrina espírita, Kardec era um grande cientista. Bom, primeira parte, definiu o objeto de estudo. Segunda parte, estudou o objeto que é o espírito. Se você já estudou, já viu todas as situações possíveis que ele tem lá, aqui, todas elas, agora tem que serem estabelecidas leis para esse objeto de estudo. E nesse caso, as leis definidas por Kardec são leis morais. Não são leis físicas, são leis comportamentais, que didaticamente ele separou em 10 leis que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. O que é a lei? Pergunta 614 do Livro dos Espíritos. O que é a lei natural? É a lei de Deus. Ela é aquela para a felicidade do homem. Ela diz ao homem o que deve fazer ou o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Simples assim. Se nós formos à pergunta 621, ele pergunta assim: onde está gravada a lei de Deus? Essa todo mundo sabe. Coro, na consciência.
A lei de Deus está gravada na consciência. Se ela é necessária à nossa felicidade, e se nós sofremos, se dela nos afastarmos, onde está a nossa felicidade? Na consciência. Se a lei está lá, é só seguir, está fácil. Simples assim. Nem então, né? Então, o que é a lei? A lei é aquilo que deve reger. Uma lei, ela tem o objetivo de estabelecer a relação entre os seres humanos, aqui no caso das leis morais, ela tem 3 finalidades. O meu relacionamento com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo. Quais são as leis? Então, são 10 leis e como praticar as leis. Então vamos lá, quem sabe as 10 leis aí na ordem? Alguém sabe? Então vamos lá. Agora eu vou dar uma fórmula fácil para vocês decorarem as 10 leis morais. Primeiro, a relação nossa com Deus. Primeira e segunda lei. Primeira lei, lei de adoração. É a lei que vai fazer com que nós sejamos gratos ao ser que nos criou, que nos deu a vida, que nos sustenta, que nos protege, que nos ampara e que nos ama a todo momento. Lei de adoração. A segunda lei também é a nossa relação com Deus. Lei do trabalho. O trabalho é uma dupla, ela tem tanto a finalidade de colaborarmos na obra de Deus, como também no nosso aperfeiçoamento. É através do trabalho que nós nos melhoramos, nos aperfeiçoamos, atingimos a perfeição. Depois nós temos as leis que têm relação conosco mesmo. Qual que é a primeira? A lei da reprodução. Sem a reprodução, não haveria a perpetuação, a continuidade da espécie. Se eu me reproduzo, eu tenho que fazer o quê? Me conservar. Lei da conservação. Dizendo que o nosso corpo físico, essa máquina divina, como define André Luiz, ela tem que ser bem cuidada, não ter excessos, porque nós viemos com uma programação. E nós só vamos fora da programação por 2 motivos. Ou por antecipação, ou por moratória. Por antecipação pode ser pelos excessos e abusos que nós cometemos. Através dos nossos vícios físicos e morais. Vícios físicos: bebida, cigarro, tabaco, droga, comida, porque nós abusamos. Esse é moral. Aí nós temos a parte das leis, dos vícios morais: irritação, maledicência, ciúme, inveja. Tudo quanto é mal moral, tudo isso geram toxinas que nos envenenam e que antecipam a nossa volta ao plano espiritual. Então nós podemos cometer isso, chama-se suicídio. Existe o suicídio que você dá um tiro e se mata, existe o suicídio lento que você vai aos pouquinhos se matando. Mas você pode antecipado também por uma bondade de Deus. Aquilo que André Luiz chama no livro Ação e Reação da dor auxílio, é aquela que nós estamos nos comprometendo tanto que é melhor você ir embora do que você se endividar cada vez mais. Podemos ir depois através de uma moratória da prática do bem. Enquanto nós estivermos sendo úteis aqui, nós temos um motivo para ficar. Na hora que não estiver sendo mais útil, não tem o porquê, né? Nós vemos aí Chico Xavier, quantas moratórias Chico teve? Divaldo Pereira Franco já está há mais de 30 anos em moratória. Porque está trabalhando. E é por isso que eu não nego nenhuma palestra. Alguém chega para mim: Eduardo, vamos fazer uma palestra daqui 1 ano. Vamos, eu já marco na agenda lá. Porque o dia que a Dona Morte chegar para mim, eu falo: vai pegar um desocupado. Deixa eu aqui que eu tenho. Não é por mim não, por mim poderia ir. Mas vai decepcionar tanta gente que eu já marquei palestra para o ano que vem, então, né?
Não, então, né? Você não vai fazer isso comigo. Então, a lei da conservação. Mas também nós temos a lei da destruição. A destruição é uma lei da natureza. A destruição, aquela necessária, não a abusiva. Você destruir somente aquilo que você não tem outra alternativa. Ainda nos alimentamos de carne. Nosso corpo físico ainda não pode prescindir da carne. Algumas pessoas já conseguem, outras não. Então, é errado se alimentar de carne? É proporcional ao nosso desenvolvimento físico, não é moral não. O alimentar de carne não tem nada a ver com moralidade. Chico comia uma carninha, mas Hitler era vegetariano. Então não tem nada a ver, é a constituição física sua. E quem puder se abster, melhor. Quanto menos toxinas você jogar dentro do seu organismo, melhor. O grande problema nosso é a nossa gula. Porque quando nós vamos comer por quilo, a gente come dos 300 gramas, não é assim? 320, 350. E quando a gente vai no rodízio, 1,5 kg. Aí você vem, você já está, estou satisfeito. Aí passa a picanha, mais um pedacinho. Aí passa o pãozinho de alho. Então só um pedacinho, só uma pontinha. Aí passa o queijinho. Aí passa o abacaxi com canela. E você vai. Aí você vai para casa depois hibernar, porque você está quase desencarnando. Então, aí nós temos as leis que regem o nosso relacionamento com o nosso próximo. Primeira lei, lei da sociedade. Que o homem é um ser gregário, feito para viver em sociedade, não se isolar. Você fugir dos problemas do mundo, você está desperdiçando a sua reencarnação. Nosso objetivo aqui é conviver. Viver é fácil, o difícil é conviver. Superar as diferenças, as divergências, porque vem no nosso meio, na nossa família, aquelas pessoas que nós temos necessidade. Tem uma trovinha de Chico Xavier, não sei se é de Albino Teixeira, que se fala que se você quiser nascer com poucos parentes, você supera nessa vida ódios ardentes, mordentes. Então, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para fazermos aquilo que é o melhor, para cumprirmos aquilo que nós nos dispusemos aqui a fazer. E agradeçamos todas aquelas pessoas difíceis, que elas são os nossos professores. Lei da sociedade. Depois a lei do progresso. A lei do progresso é uma lei natural que nós nunca regredimos. Tudo aquilo que nós adquirimos é patrimônio nosso. Mas aquela pessoa era tão boa e de repente se desviou, matou alguém. Não, porque ela ainda não era boa. Ela pegou um comprometimento. Aquela pessoa que adquiriu uma virtude, essa virtude é para sempre. Na Revista Espírita, pergunto para Kardec: será que Nero, numa encarnação anterior, pode ter sido um homem que teve uma vida normal e que não matou ninguém? E que ele regrediu, porque nessa encarnação ele aprontou barbárie? Falou, não. Na outra encarnação ele pode não ter feito barbáries, porque ele não teve oportunidade. Porque o poder não modifica as pessoas, o poder revela. Tem uma frase que diz que a ocasião faz o ladrão. E atribui isso, eu não sei se é de Rui Barbosa. Ele fala, não, a ocasião faz o roubo, o ladrão já nasce pronto. Porque ele já tem o viés dentro dele. Lei do progresso. Depois, lei da igualdade. Lei da igualdade, é o espio, viu gente? Espio. Lei da igualdade, que todos nós somos iguais perante Deus. Sejamos brancos, negros, magros, gordos, homem, mulher, homossexual, bissexual, não tem diferença. A lei da igualdade, ela nos diz que a igualdade que nós temos
Não significa que todos tenhamos que fazer a mesma coisa. Ah, então a mulher que é igualdade vai descarregar um saco de cimento. Não. Ela vem com um organismo adequado para aquilo que ela se propõe a fazer. A lei da igualdade é serem tratados todos com respeito, com educação, sabendo que todos nós somos espíritos e todos nós somos perfectíveis. E por fim a nona lei, lei da liberdade. E a liberdade é uma das coisas mais perigosas, que a liberdade, ela nos traz responsabilidade. Liberdade não é libertinagem. Liberdade é o fazer tudo aquilo que eu quero fazer, que não ultrapasse, não avance para o quadradinho do meu vizinho, do meu amigo. A liberdade nos dá responsabilidade. Então eu sou livre quando eu faço tudo que eu posso com respeito às demais pessoas. Então nós vamos aqui passar as leis, né? Então as leis, a 10ª lei é a lei. Ela é uma reunião, na realidade não é uma lei nova, ela é uma reunião de todas as demais. É a lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça para com Deus que nos criou. Amor para conosco mesmo. E caridade para com o nosso próximo. A caridade nada mais é do que o amor em ação. Isso aqui tudo nós já falamos. E como praticar as leis? Tem lá no capítulo 12 da perfeição moral. Lá vai falar o que é o homem de bem. Que eu não posso ler que eu fico deprimido. Que a gente está, né? A hora que a gente pensa para ver o que é o homem de bem, nós falamos, nossa senhora, é difícil, não tem como, né? O homem de bem é o verdadeiro espírito. E aqui, na 4ª parte, bom, nós vimos o objeto de estudo, estudamos o objeto, estabelecemos as leis, e na parte 4ª, nada mais é do que a consequência da aplicação ou não dessa lei. Se eu aplicar a lei, o que me acontece? Se eu não aplicar, o que me acontece? Aí nós temos das esperanças e consolações. Tem apenas 2 capítulos, tá? Aqui nós vamos aqui. Primeiro, aqui no mundo corporal, das penas e gozos terrenos. O que nos acontece aqui em virtude do nosso comportamento? E o segundo é no plano espiritual. Penas e gozos futuros. Então, de acordo com o meu comportamento aqui, vai estabelecer a minha vida futura, lá na outra vida, lá no plano espiritual, mas também aqui. Porque lá no capítulo 5º do Evangelho, quando fala sobre penas atuais e futuras, né? Me lembra aí, gente, como é que é? Dos sofrimentos, ou está nessa vida ou está em vida futura, me fugiu o termo aqui. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Obrigado, Aninha. No capítulo ele nos fala que a grande maioria dos nossos sofrimentos não estão em outras vidas, está no nosso comportamento aqui. Não é de lá. É muito fácil porque a gente joga a culpa. Ah, não fui eu, foi o outro eu. Como outro eu? Você mesmo. A gente acha que por ser de outra vida, de outra encarnação, não foi você. Então aqui nós temos o cumprimento das leis, nos levam a saber as consequências, e esse daqui é que aí nós não temos mais aquilo que se chama sorte ou azar. Temos aquilo que se chama consequência dos nossos atos. Segundo Mateus, a cada um segundo suas obras. Segundo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele nos fala, aquilo que semeares, é aquilo que colherás. Eu colho o que eu planto? Sim. Mas eu escolho o que eu planto? Só um ex a mais. Eu escolho o que eu planto e eu colho o que eu planto. Então nós vemos aí toda uma sequência lógica, científica, didática, do Livro dos Espíritos. Eu tinha muita dificuldade de saber onde que estava tal assunto dentro do livro. Depois que eu assisti essa palestra umas 10 vezes, agora eu já vou direto assim, esse daqui faz parte desse capítulo, desse livro, dessa parte, e você já vai e busca. Então ele vale a pena de ser estudado, sim. E
Algumas frases de Allan Kardec para nós encerrarmos. Fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei que está escrito lá no túmulo de Kardec, pela Sociedade Espírita Belga, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para combater as suas más tendências e as suas más inclinações. Significa que o espírita não é um ser que não erra, não é um ser perfeito, mas é aquele que a cada dia está melhor, a cada dia se esforça por se melhorar. Fora da caridade não há salvação, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto, ele se modificaria. Se uma verdade nova se revelar, ele aceita. Então, o Espiritismo nos fala que se a ciência comprovar qualquer item lá que está errado, fiquemos com a ciência. Mas até hoje, nada. Tem questões no Livro dos Espíritos sobre genética, sobre criação, sobre evolução, né? Pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Não significa que o Espiritismo é a doutrina do futuro. Significa que os princípios espíritas, por conterem as verdades cristãs, por conterem a lógica, deverão incorporar e fazer parte de outras religiões também. Tá certo, menino? Então, alguma pergunta? Eu estou à disposição. Agradeço a oportunidade aqui de estar aqui com vocês. Passou um pouquinho do tempo, né? Falamos 1 hora mesmo. Nenhuma pergunta? Todo mundo entendeu? Posso fazer a prova já, as perguntas? Então, que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver agora e sempre. Fiquem com Deus.